eu achava que café era tudo igual. Em qualquer café é café. Mas café é uma ciência, cara. Nenhuma xícara de café é igual a outra. A gente tem muitas variáveis que influenciam essa qualidade. E uma delas é a qualidade do grão. E essa qualidade do grão ela é definida nos processos que antecedem a indústria. Uma vez que você não tem uma matéria-prima com qualidade boa, jamais você vai conseguir fazer um produto final de qualidade. Não tem que, né? Começou errado, já você pode ter o melhor processo do mundo, se começar com a matéria-prima ruim, meu amigo, não tem mágica, não tem milagre. Quais são as características que diferem um café do outro? Essa classificação de café, normalmente ela é feita, não na indústria, mas aonde compra o café. Lá é feita essa separação do tipo de grão. A indústria, quando ela pede, quando ela vai receber o café, ela classifica a quantidade de defeitos. Ela vai medir o nível de qualidade daquele grão que ela está recebendo. O universo de grãos, ele se divide em dois grandes grupos. São os cafés da família arábica e os cafés da família conilon. A categoria gourmet é uma categoria do café 100% arábica. Os grãos gourmet, eles são os cafés, uns grãos maiores, com quantidade de defeito menor. Não necessariamente esse café um é melhor do que o outro. Você vai ter o que você deseja de característica com cada tipo de grão que você vai utilizar. Alan, apesar de você comentou até no início a parte do café, né, que às vezes tem um pessoal que acha, esse café aqui é misturado com outra coisa, mas acaba que hoje, nos dias atuais, o café ainda é um dos alimentos mais fraudados do mundo. Acaba que ocorre isso, né? E o que a indústria pode fazer para minimizar esse risco, né? O risco de fraude, de você estar recebendo um insumo que está misturado com outro, de repente conservado, com qualquer, ou até mesmo outro grão, né? Milho, sim, né? Sim. O que é que vocês fazem para conseguir controlar isso aí? Cara, a gente, assim, nós não somos produtores de grão, né? E aí, o que acontece? A gente precisa ter um processo de homologação do fornecedor bem estruturado. A gente precisa conhecer bem nossos fornecedores para a gente poder ter confiança no que ele tá nos entregando e, em paralelo a isso, a gente ter um monitoramento bem feito do nosso processo. Tá? Então, hoje, a gente classifica 100% dos cafés que entram no nosso processo antes dele ser liberado para descarregar. Então, o caminhão, a nossa unidade, ela recebe 10 carretas de café por dia e cada carreta traz 30 toneladas de café. E esse café só entra para o processo depois que ele é classificado. Então, coleta-se ali uma amostra, coleta a amostra, o café tradicional, convencional, ele chega normalmente em big bags, né? Então, são coletadas amostras de todos os bags. E aí é feita uma amostragem maior e aí é feita essa avaliação, né? Avaliação visual, sensorial. Que ali já dá para ver, né? Vê um milho aqui, opa, que é isso? Exato. Né? Exato. Além desses corpos estranhos, vocês fazem outras análises também? Faz. Aí você pode ter certeza, a gente nunca recebeu um carro com suspeita sequer de fraude, de contaminação. Certo? Até porque, assim, antes do carro entrar, é feita uma avaliação do veículo. Então, se o veículo tiver suspeita, essa avaliação é feita tanto no carregamento, lá onde ele vai ser carregado, como a gente faz na hora do recebimento. Então, se tiver essa suspeita na hora de descarregar, o cara nem desce. O carro nem desce. Os carros são de vocês? Não. Normalmente são contratados. São contratados. Legal. Certo. E aí, assim, a gente trabalha muito em cima disso, né? É muito controle, cara. É muito controle, não é brincadeira não. Produzir um alimento mais consumido exato. no mundo não é fácil, viu? Não é fácil. O Brasil aí, ele é o maior produtor e exportador de café, né, do mundo. E o hoje Brasil é o segundo consumidor. Né? Ele perde basicamente para os Estados Unidos. Então,
trabalhar com esse produto Não é brincadeira, a tem que ter, responsabilidade é grande. justamente a responsabilidade é muito grande, porque se você tem uma falha grave nisso, você vai Exato. impactar muita gente, né? Vai desde a pessoa mais... E assim, a gente é líder de mercado, né? Então a gente tem essa responsabilidade, ela se torna ainda maior. E o nosso compromisso com a qualidade do que a gente entrega, ele está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer coisa. Então, assim, a gente pode ter um desvio? Pode. Porque é natural que nós temos um processo, né, e os processos eles podem falhar em algum momento. Mas a gente trabalha incansavelmente para que isso não aconteça. Dentro das análises dessas do insumo que está chegando, além desse aí da verificação, se tem outros corpos estranhos, alguma contaminação, defeitos, você comentou da umidade, tem alguma outra análise físico-química que é realizada? Tem a análise, tem a umidade, tem a parte de classificação, onde é feito a gente fala classificação, mas para que todo mundo entenda, é como se você estivesse catando feijão na sua casa. Você pega uma amostra ali, você vai catando e tirando os defeitos, né? E você vai separando, obviamente, cada um, e depois você vai ali quantificar aquilo ali e ver se aquilo atende ou não atende, certo? E além disso, é feita uma análise sensorial do grão. Antes dele ir para a próxima etapa, esse grão ele é feito uma avaliação sensorial. Como é que é feito isso? É feito uma torra, uma pré-torra, né? Uma moagem, aí é feita uma moagem um pouco mais, ela é mais granulada, vamos dizer assim. E aí, qual é o objetivo disso? É a gente conseguir perceber as características daquela bebida. Então, nessa hora, eu faço o grão, só o grão ali, só o grão que eu estou recebendo. Ele não tem blend, ele é só aquele grão. Então, nessa hora, essa análise ela é fundamental para eu perceber defeitos que eu não pego na classificação, por exemplo. É um café com sabor mais adstringente, com sabor fora daquilo que é daquela proposta mais ácido, uma bebida mais fraca, como a gente chama. Então dali você consegue perceber se aquele grão de fato ele tem algum problema ou não. Isso aí já seria por exemplo, ele pode estar com os defeitos dentro dos limites, mas se ele estiver gerando um padrão, né, a parte sensorial diferenciada, ele vai ser um caso de talvez não aceitarem. Exatamente. Ou de você conseguir, de repente, você ter que fazer uma blendagem dele com outro grão para você conseguir ter a característica que você deseja. Lá vocês têm, então, uma equipe de sensorial para fazer isso? A gente tem uma equipe que é responsável por toda essa parte de recebimento, certo? Então, a gente tem uma área que trabalha, tem colaboradores 24 horas por dia na fábrica, e aí eles são responsáveis por toda essa parte, desde a programação de abastecimento da fábrica até essa avaliação sensorial do grão. Sim, sim. A gente falou sobre o grão, né? Tipo, eu imagino que não é fácil você selecionar os próprios fornecedores, né, que vão chegar, que tenham a qualidade esperada, e até o próprio processo de avaliação desse material que chega. Mas eu penso em relação à rastreabilidade. Como é que vocês fazem, como é que vocês conseguem garantir essa rastreabilidade de um produto, um café que vai ser moído, que vai ser vendido para o consumidor, para ligar com o grão de uma fazenda X em Minas Gerais? Beleza. Pergunta importante. Realmente. Porque essa parte de produtos, vamos dizer assim, a granel, né? A granel, ela é complicada de fazer a rastreabilidade, né? Na verdade, eu acho que ela já começa a ser complicada no processo de aprovação de fornecedor. Sim. Né? Então, Sim. Porque muitas vezes não tem aqueles controles que a gente exige, mas uma vez que eles possuem, o que eu faço para eu garantir que aquela rastreabilidade aconteça? O que acontece? A gente, nós da indústria, nós não compramos 1 quilo de café. Aliás, vou reformular a fala. A gente não, nós não temos comprador de café, certo? O CNPJ da unidade Natal compra café, mas a gente não tem comprador de café aqui. A gente tem a pessoa, como eu falei, da área de matéria-prima,
que ele vai fazer, ele demanda essa necessidade para a unidade de compra de grão que fica lá em Minas. Então, todo grão que chega para cá, ele é comprado, selecionado, classificado, feito todo esse movimento, esse tratamento na nossa unidade de compra, que é nossa. Então, a gente consegue rastrear da seguinte forma: é feita uma emissão de uma nota fiscal da unidade de compra para Natal. Esse grão entra aqui, a partir dessa nota fiscal, aí eu começo o meu rastreamento. Aí eu tenho registro de recebimento com o veículo, motorista, qualidade daquele grão, todas as análises que foram efetuadas, e aí eu desencadeio esse processo, esse controle dentro do processo produtivo até o meu primeiro cliente. Supermercado, né? Supermercado, distribuidor. Isso. E agora você falou e comentou, aí eu me lembrei em relação à questão do próprio armazenamento dos grãos a granel, né? Nossa, em silo, né? E justamente, como é que vocês fazem para controlar, por exemplo, a quantidade de lotes que vocês recebem? Porque eu imagino que um silo que vocês tenham não vai receber só um recebimento de café. A gente... Pode ter vários. Nós temos hoje 22 silos. Caramba. 22 silos. Então, a gente consegue ter esse controle. A gente sabe quanto de grão cabe em cada silo desse. E aí a gente tem os controles de entradas e saídas, né? E aí a gente consegue saber quanto que tem, por exemplo, naquele silo, quanto que ele entrou, porque assim, uma vez que eu comecei a abastecer aquele silo, ele só vai poder ser consumido depois que eu encher. Depois que eu disser assim, opa, aqui encheu, não coloco mais nada aqui, aí ele vai ser liberado para consumo, certo? Então a partir daí, aí eu já sei que a produção começou a consumir aquele silo, e aí eu consigo rastrear e controlar os volumes, certo? A gente tem bloqueios para isso. E aí a gente consegue fazer esse controle. Um desafio tanto, né? Tipo, Grande, controlar a grande, matéria a granel. Grande. A gente mesmo sabe. Não, até por isso, assim, nós temos um exercício que nós chamamos de exercício de rastreabilidade, que ele é rezado mensalmente. Então, uma vez por mês a gente escolhe um produto de forma aleatória e realiza essa rastreabilidade para a gente poder ir exercitando, praticando, treinando o time para uma necessidade e a gente ser ágil, né? E até fazer o balanço, fazer para o saber balanço, até se as informações Exatamente. recolher se são realmente a real, né? Vamos dizer Exato. assim. Perfeito. A gente falou sobre de tipos de café, né? E aí a gente sabe que existem as certificações, não certificação que eu falo, certificações de segurança de alimentos, como a FSC, BRC, mas aquelas outras certificações que estão mais focadas no café, vamos dizer, no café ou em outros tipos de grãos. Por exemplo, a certificação orgânico, entre outras informações que até os fabricantes utilizam como, vamos dizer assim, a parte de marketing. Sim. Né? Que Sim. Isso vai agregar na formação do produto e de preço do produto. O que é feito de diferente para você gerar essas certificações, para você ter essas certificações? E o que elas trazem de retorno para a indústria? Cara, a gente tem duas, vou falar aqui de duas específicas que nós temos, né, duas certificações. Você citou orgânico, nós temos o orgânico e temos também o Rainforest. O Rainforest é uma certificação com uma pegada mais socioeconômica, né? Então ela tem um olhar muito voltado para a questão de social, né, ambiental. Então, a cadeia como um todo, a cadeia como um café, todo, né? exatamente. E aí o que a gente faz para garantir essa certificação, né, falando da indústria? Esses grãos eles são recebidos e armazenados de forma separada, certo? Então, eles não são recebidos em big bag, como eu falei, eles são recebidos em sacas mesmo. Então, eles não vão para silos, eles são loteados,
forma separada, identificado, segregado. E a partir daí, o processo de torrefação e tal, e aí ele segue também de forma bem específica. Ele não vai, como eu falei, não vai para silo, obviamente ele não tem blend, ele é torrado, ele vai para uma processo de torra, ele é feito já direto de uma moeda no próprio torrador. Então ele não tem mistura. O que a gente precisa garantir é isso, garantir que não vai ter uma contaminação cruzada dentro do processo. E aí como é que a gente evidencia, né, esses controles? Aí é balanço de massa realizado periodicamente, né, os controles de lotes realizados, e a gente mostra tudo isso nos processos de auditorias. Certo? Que valida a certificação. Valida a certificação, exatamente. É um processo assim, bem mais simples do que uma FSC, por exemplo, mas é uma auditoria que tem o mesmo É anual? É anual. E quem não quer não, é a informação importante, né? Porque isso, como eu falei, ele vai impresso na embalagem, né? Ele vai impresso na embalagem. Então, é uma coisa que, apesar de talvez os consumidores não saibam, mas isso traz um benefício econômico. Exatamente. Ela abre para um mercado maior, né? Tem gente que só vai consumir aquele produto. Por causa da certificação. Exatamente. E aí a gente precisa controlar, inclusive, as embalagens, né, os selos. O Rainforest ele tem um negócio interessante que você consegue rastrear até a fazenda, como você tinha citado no exemplo anterior, na pergunta anterior, a gente consegue rastrear até a fazenda de onde veio aquele lote. Né? Então, na embalagem do produto, ela tem um QR Code que ele é impresso na hora da produção do produto, e ali você escaneia aquele QR Code e você tem todas as informações daquele lote específico. Quantas sacas foi produzido daquele lote, qual foi de que fazenda ele veio, qual é a safra dele. Sabe? Chegando no supermercado agora, já vou pegar essa embalagem e vou testar essa rastreabilidade, viu, mano? Pode testar que funciona. Alan, seguinte, existe alguma forma melhor? Qual a forma que Alan prepara o seu café? Né? Qual é a forma melhor para se preparar o café? Que vai realçar melhor o sabor? Qual o segredo, seu segredo para preparar o café no seu dia a dia? Cara, eu sempre falo que assim, eu aprendi isso com um dos professores que eu tive quando eu cheguei na indústria, que é o seguinte: o melhor café é do jeito que você gosta. É o café que você gosta. O seu melhor café não necessariamente vai ser o meu melhor café. Porque às vezes você gosta de um café de um jeito que eu gosto de outro. Tá? Mas assim, por via de regra, a gente, como faz parte do controle de qualidade, a gente tem as regras, tem as regras de produzir, de preparar a bebida, certo? Então, por exemplo, a gente não prepara o café com a água fervendo. Esse é um segredo. Olha aí. Porque eu meto água. Não, eu cresci, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu cresci com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a fazer café da seguinte forma: coloca a água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você coloca o pó, mexe, espera subir. Quando subir, você desliga, coa o café. Depois de coado, você ferve e bota ele para esquentar de novo. Quando ele começar a ferver, você bota na garrafa. Por que isso? Para você ter o café quente o maior tempo possível, certo? E forte, né? E forte. Né? O que acontece com isso? Cara, a gente queima o café. Obviamente eu não vou dizer isso pra ela. Né? Acabou de dizer aqui, viu? Só pra deixar claro que acabou de dizer aqui. Eu não vou dizer isso pra ela, né? Mas assim, a maneira literal de você preparar um melhor café é você colocar uma água numa temperatura média de 96 graus. Né? Ah, mas eu não tenho um termômetro em casa, como é que eu vou fazer saber que é 96 graus? Quando a água começar a querer borbulhar ali, que ela estiver começando a soltar aquelas primeiras bolinhas ali no fundo do seu recipiente, você já pode tirar e preparar o seu café.
certo? E aí, quanto é que eu coloco de café, de pó para preparar esse café? A gente tem uma regra de preparar o café com aproximadamente 30 gramas de café para 500 ml de água, certo? É um modo de você preparar um bom café, certo? Mas aí, Alan, eu não tenho balança para pesar esse café em casa. Beleza, você coloca ali de 2 a 3 colheres de pó, né, colher de sopa normal, né? E você vai preparar ali um bom café. E aí, depois disso, pelo amor de Deus, não coloca o café para ferver. Como será o sabor de um café antes depois dessa pergunta? Você que já passou por essa experiência. É diferente. Você percebe no aroma que a bebida que é exalado na hora que você está preparando. O aroma do café, quando você coloca o pó, aí você vai decidir se você usa coador de pano, ou se você usa o filtro de papel com porta-filtro e tal, aí fica ao seu critério. Mas assim, independente do método que você está utilizando, quando você faz esse preparo, né, coloca o pó no recipiente, depois você vai colocando a água ali de forma controlada, gradativamente, você começa a perceber os aromas que o café vai soltando. É muito diferente. Muito legal. Em relação a gente falou até sobre a questão das condições de armazenamento, né? Uhum. Que outras informações são necessárias na parte de rotulagem do café? Que são tipo assim, não pode se deixar falhar, ou até que são talvez diferenciadas de outros tipos de produtos produtos alimentícios. Hoje, até vou falar até é um requisito obrigatório, hoje por conta da portaria 570 do MAPA, que entrou em vigor a partir de julho desse ano. Bem recente, bem desafiadora também, cara. Não. A gente tem que trazer algumas informações obrigatórias, certo? Como, por exemplo, a predominância da bebida, né, naquele café. Então, aquele café ele é predominantemente arábica, ele é predominantemente conilon. A gente tem aquela informação da classificação dos grãos. Aquela informação ela precisa estar na embalagem, certo? Outra informação... E sim, com tipo percentual? Não, é tipo assim, só vai dizer se ele é predominantemente conilon ou predominantemente arábica. Certo. Ou 100% arábica, ou 100% conilon, enfim, o que tiver de predominância naquela bebida. Isso para qualquer tipo de café? Para qualquer tipo de café. Todo café torrado tem que receber essa informação. Outra informação importante também que a nova portaria traz é o tipo de torra. Certo? Se essa torra é uma torra escura, se é uma torra média, se é uma torra clara. Essa eu já vi. Então, isso é obrigatório. O que determina isso é pelo tempo que ela passa na etapa de tarrefação? Na verdade, não necessariamente o tempo, mas a especificação de cor que você vai dar para essa bebida. Então, um café de torra média, de torra clara, é um café de cor mais clara. O café de torra média é um café de cor um pouco mais ali, intermediário. E um café de torra escura é um café com coloração mais escura. Aquele extra forte seria extra forte, por exemplo, é um café normalmente de torra mais escura. Perfeito. Certo? E além disso, aí assim, aí essas informações elas precisam obedecer um tamanho, né, de fonte, né? Aí tem que trazer as informações de validade, lote, né? Que isso é regra para todos os produtos, né? Traz também a questão do peso líquido do produto e também o produto que né? Se é um café tradicional, se é um extra forte, se é o nome do produto. A gente falou você falou da... Estava no raciocínio aqui na cabeça. Sobre a rotulagem, que você falou aqui do mapa, né, que até agora é recente. Como é lidar com duas legislações? Porque a gente sabe que existe a da Anvisa também. Só que a Anvisa, não sei exatamente quais são as legislações que se aplicam a vocês,
Mas existem aquelas legislações que se aplicam a todo tipo de alimento que vai para o consumidor. A 623 da Anvisa, por exemplo, é uma coisa Exato. que a gente... E aí, como é que ele lidar com essas dois órgãos, né? Órgãos de A gente fiscalização? tem que atender os dois, cara. Porque tem que tem atender os algumas dois. coisas que diferem, né? Sim. Tipo, Sim. é difícil, eu falo isso porque, por exemplo, do caso do mel, né? Que a gente às vezes vai, será que o mel tem que seguir o mapa, tem que seguir a Anvisa, Não, ou tem que A seguir os dois? especificação é só do mapa ou do Isso. Anvisa? Que às vezes é diferente realmente, a parte microbiológica, né? No Exato. mapa pede umas análises, Até porque às aí vezes na é- Anvisa pede outro tipo de Porque às análise. vezes as legislações do mapa, elas são bem mais antigas, né? É. Tipo, não tem um processo É, de exato. atualização tão constante como a gente vê no regulatório da Anvisa. A Anvisa depois de 2020 Ela ali, fez. Os caras meteram no acelerador. Trabalhar, Foi, o cara é. trabalhar. depois de 2020, 2019 mais ou menos, É, começou a surgir todas. é. Mas e aí, como é lidar com essas duas? Cara, é assim, é desafiador, né? Assim, porque a gente precisa enquadrar o nosso processo para atender a todos, né? E além disso, assim, eu acho que isso é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente já está tão acostumado com essas partes de requisitos legais. Nós temos 6 certificações só nessa unidade de Natal. Então, isso por si só já traz um controle de regulatório bem pesado, né? E aí, assim, a gente tem lidado, assim, com isso de forma bem... Não é uma forma tranquila, assim, não dá pra dizer que é tranquilo, porque... Não. Regulatório. Mas a gente É um desafio, consegue, né? porque assim, você tem que, por exemplo, fazer um procedimento para análise externa que contemple todas as análises que estão ali aplicáveis, né? Para na hora que tiver uma solicitação, você ter, né, condições de mostrar. E aí, dentro disso, você tem que desenvolver procedimentos também que atendam a todas essas demandas, né? E aí, assim, a gente consegue atender bem, mas, assim, eu te digo que é bem desafiador. E tem alguma análise não exatamente uma análise, mas algum parâmetro de especificação que tem diferenças entre a Anvisa e o mapa que gerou, é que eu vou atender. Mas como eu vou atender aquele mesmo Você parâmetro? recorda? Tem limites diferentes, vamos dizer assim. A gente tem agora essa questão da microscopia, né? Que a 623 da Anvisa, ela tem a microscopia aplicável, né, de forma bem generalista, assim, para alimentos. E aí veio a do mapa, que também fala de microscopia, só que para um olhar um pouco diferente, né? A microscopia do mapa, ela olha mais a questão de impurezas, né? Essa parte desses contaminantes de fraude, essas coisas. Já a da Anvisa, ela é bem mais abrangente. Então, o que a gente está fazendo? A gente faz os dois. Acho que se você, nesse caso aí, se você conseguir atender a da Anvisa por ser mais abrangente, você consegue atender a do mapa? Não necessariamente. Para eu conseguir fazer, atender a da Anvisa ela é um pouco mais específica, certo? Ela tem, ela pega mais, ela abrange mais coisas do que a do mapa, né? A do mapa eu consigo fazer hoje, por exemplo, com um laboratório meu mesmo em casa. A gente montou um laboratório para fazer isso. Mas a da Anvisa não. A da Anvisa eu preciso mandar para uma análise externa, porque aí são mais parâmetros e aí é um pouco diferente. Entendi. Você ia comentar, você tinha até falado comigo antes, né, daquela história do café mais caro do mundo. Sim, verdade. Como é que Já é ouviu isso? falar sobre o café mais caro do mundo? Já ouvi falar. Cara, eu fiquei surpreso. Já ouvi falar. Porque esse café, que eu até assisti, eu trouxe aqui, anotei o nome porque é difícil lembrar. Kopi Luwak, ou é Kopi Luwak. Kopi Luwak, que é um café que ele é produzido na Indonésia através das fezes de um animal, né, das florestas tropicais, né? Uma ave. Não, é um mamífero. É um mamífero? Cara, é um mamífero, porque ele faz o consumo, de acordo com a história que ele faz, o consumo seleciona os melhores grãos, vamos dizer assim, e o processo digestivo dele já sai com aqueles grãos. Então imagine aí você ter esse café, um café obviamente
muito selecionado, né? Porque vinha de uma produção tão específica, de uma geração tão específica. E a gente identificou que esse café custa R$14 mil. A brincadeira do café é R$14 mil o quilo. É muito caro. Esse café não passa nem perto de mim. Eu não quero nem saber onde é que vende ele. Exatamente, cara. Eu sei desse processo, é curiosidade mesmo, assim, nunca fui a fundo para conhecer sobre ele, né? Mas a gente sabe que existe, isso é uma realidade, e é um tanto quanto curioso, né? E muito interessante você saber que existe uma bebida, um café produzido à base de fezes de um animal, né? Assim, com valor agregado fora da realidade. Quem é que tem condições de beber esse café? Cara, esse café é tipo assim, acho nem a primeira vez que eu vou ali fazer essa experiência para ter essa oportunidade. Não dá. Alan, para finalizar, né, já que teve tantas informações assim, quais são as dicas que você dá para o consumidor na hora de escolher o café? Poxa, quero começar a beber café agora, não sou consumidor ainda, né? Quais são as dicas que você dá para a pessoa escolher corretamente o café? Cara, a gente sempre recomenda o seguinte, quando a gente fala de alimentos, a gente sabe que é um segmento que existe muita fraude, existe muita gente aí produzindo de qualquer jeito, né? E aí, assim, a gente vê, você vai no supermercado e aí você vê produtos, às vezes o mesmo produto, de valores bem diferentes e tal, enfim. E aí, a gente escuta muito esse questionamento, né? E aí, mas por que esse é tão caro e esse é tão barato? Aí a gente vai a gente vai olhar a qualidade, né? Mas assim, normalmente a gente recomenda os cafés que tem um padrão de qualidade recomendáveis, são os cafés que tem selo da BIC, né, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Cafés. E aí assim, você, obviamente, por que a gente fala do selo da BIC? Porque é um café que é de indústria, que tem processo estabelecido, que é auditado, né? Que tem padrão. A BIC, inclusive, é muito rigorosa nas definições de padrões de café. Então, assim, são cafés que tem um rigor, né? Então, isso você pode, e o que não quer dizer também que não tem alguém que tenha sido da BIC que vai produzir um café de qualidade inferior. Aí, de novo, eu vou dizer, o café, assim, obviamente você tem que procurar aquele café que lhe atenda, né? Mas, assim, se você for olhar o café, poxa, eu quero começar a consumir um café a partir de agora, vai procurar um café que tenha selo, que tenha um padrão de qualidade estabelecido, para que você consiga ter uma experiência boa. Sim. E eu acho que vale também a dica, às vezes, do amigo que já consome, né? Poxa, aquele café ali que o Mogiana Paulista é bom, vá, né? E aí eu vou fazer um lobby aqui, que assim, café qualquer café da Três Corações, aí você pode consumir sem medo. Isso aí pode bom, consumir, né? que é bom, a qualidade é garantida. Isso aí eu vou confiar, viu? Esse você pode confiar, viu? Pode confiar. Realmente São de outra nível, realmente. E a variabilidade que eles têm também, né? É incrível, cara. Então a gente consegue entregar cafés, desde café descafeinado, né, a cafés de microlotes, assim. A gente tem um projeto que é uma coisa muito absurda, assim, que é um projeto denominado de Projeto Tribos, que é um café que é produzido na Amazônia, que tem um café produzido por indígenas, que é 100% Conilon, mas que ele é café que tem mais de 80 pontos. Então as pessoas só conseguem cafés arábicas de qualidade. Então, assim, são os cafés de microlotes, né? Então a gente tem uma fábrica lá em Minas Gerais que produz esses cafés.
mas que assim, o que a gente entrega no padrão de qualidade de um café especial, de microlote, com a assinatura do nosso mestre, é o padrão de qualidade que a gente entrega no nosso café do dia a dia. Perfeito. Obviamente que cada categoria obedece a sua Sim, especificação, claro. mas o padrão de qualidade exige para uma mesmo que a gente entrega para outro. Pois ótimo. Fechamos aqui com o maior especialista aqui da região de cafés, né, Alan? Queremos agradecer mais uma vez, né, que teve muita dúvida sanada aqui a partir do processo, como é que devo armazenar, qual o café que eu tenho que tomar. É importante o pessoal saber como é que passa, né, aquele café de todo dia, como é que é feito o processamento até chegar à nossa casa, né? Então, da moagem até a xícara, o que acontece aí nesse processo? Que a gente às vezes come um alimento, acha que é muito simples chegar ali, ou então até às vezes julga um problema que acontece como se fosse condenar a indústria como um todo. Exato. Né? Mas existem tantas etapas, tantos controles associados ali, então é importante para que o público saiba isso, quais são esses controles, e que a indústria não está fazendo algo de qualquer jeito. Está buscando entregar produtos e principalmente no momento que a gente vive hoje, cara, depois de acho que aí faz mais ou menos, sei lá, de 1, 2 anos para cá, a gente tem visto muita gente na internet falando coisas sobre café que não são verdades, certo? A gente não pode negar que, assim, que existem pessoas que fazem, enfim, eu tive ano passado, por exemplo, num curso lá em Belo Horizonte, e aí tive a oportunidade de conhecer um produtor de café que tem uma microfábrica de café. Cara, esse cara produz um café que é uma maravilha, assim, é uma coisa espetacular. Mas assim, a gente conversando, e aí ele falou, rapaz, tem gente, ele dizendo, tem muita gente lá perto que tem fazenda lá próximo a mim e tal, que os caras compram resíduo que a gente descarta para produzir e vender como se fosse café. Nossa. Não tem quem faça. Se você for pegar aí recentemente, o Ministério da Agricultura já fechou mais de 20 empresas por essa questão de contaminação, né, de fraude de café. Mas a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, certo? A gente não pode sair por aí falando que todos os cafés tradicionais, que os cafés que não são da categoria gourmet são cafés que têm sujeira, paus, cascas, não sei o que, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. É verdade. A gente, a indústria de café é uma indústria séria. É uma indústria de pessoas que trabalham muito, que geram muito emprego, que movimenta a economia, e que assim, o próprio, a própria consistência, a própria durabilidade da indústria, ela fala por si só, porque assim, aqueles que fazem as coisas de uma maneira errada, ele não consegue se manter, por muito tempo. Sim. E aí, assim, a gente falar que toda a indústria de café, por exemplo, eu tive uma situação que aconteceu comigo, que eu ouvi, uma pessoa estava do meu lado falando que um amigo dele, um policial amigo dele lá no Piauí, falou que a Polícia Federal lá em São Paulo prendeu, São Paulo não, desculpa, no Piauí prendeu não sei quantas carretas de sangue de boi que estavam indo para São Paulo para colocar no café a vácuo. Nossa! Aí assim, a gente estava numa conversa e aí assim, ele não sabia que eu era do segmento de café. E aí eu disse, cara, isso não é verdade. Isso não existe. É uma loucura. Acaba que surge essas fake news, ninguém sabe de onde veio e fica propagando um pro outro, aí fica um videozinho. E aí assim, acaba criando uma imagem que não é a realidade, entendeu? A indústria ela trabalha muito sério, assim, né? O nosso presidente ele disse que nós temos 3 obrigações na nossa fábrica. Primeiro é cuidar da qualidade. Segundo é reforçar a qualidade. Terceiro é reforçar os 2 primeiros. Ou seja, a qualidade o tempo todo. Então a gente não abre mão, cara. O que a gente gasta com análise de produto por ano é um absurdo. É um absurdo, assim. Mas por que faz isso?
para poder garantir o padrão daquilo que está sendo entregue. Então, assim, eu fico muito triste quando eu ouço isso. Às vezes eu recebo assim de alguns amigos, de algumas pessoas assim, Alan, você viu isso, você viu isso. Cara, e assim, a gente fica triste porque não, a gente sabe que não é verdade, cara. Sabe que não é verdade. Então tem muita gente se aproveitando da falta de conhecimento das pessoas, né, do potencial que a internet tem de propagar informações, né, de propagar as coisas num curto espaço de tempo, e aí usa isso de uma forma leviana para poder estar propagando informações que não são verdadeiras. Mas enfim, faz parte, né, do processo. Acho que a gente tem que continuar fazendo o melhor que a gente pode fazer, pensando no nosso consumidor, né, para que a gente consiga entregar sempre aí o melhor, proporcionar para ele a melhor experiência possível toda vez que ele consumir nosso produto. Perfeito, então. Acho que é isso, então. É isso. Finalizamos mais um episódio, no caso Foodcast, né? Dessa vez sobre café. Isso. E esperamos você no próximo episódio. Exatamente. Acompanhe os cortes também aí, que eu vi que a Alan aqui compartilhou muita coisa legal. E é isso, então a gente se vê aí no próximo episódio, na próxima gravação. Valeu. Até mais, obrigado. Oh, muito legal, Alan. Show. O cara é um mestre, viu? Eu nem eu sabia que eu tinha tanta informação.